Flamengo vence o Al-Ahly e fica em terceiro lugar no Mundial. Fala filhão, fala filhona, aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo você também, saia do ninho, você que não é inscrito, ative o sininho das notificações e dá um like para o seu amigo rubro-negro. Vai ajudar demais no crescimento do canal. Estamos aí com a bancada aí da ESPN, com a Gláucia Santiago, Gustavo Zupac e Silas. Eles debatendo aí sobre o Flamengo no Mundial. Vamos estar aí acompanhando esse debate aí. Tá bem bacana. Então, alguns tópicos que eu gostei demais. E eu vou estar também aí analisando, dando minha opinião em cima do que eles estão falando, em cima do que vocês vão ver que eles falaram aí nesse debate. Crédito do canal e ESPN, link na descrição. Bora pro vídeo. Vamos lá, amigos, para falar desse Flamengo que ficou com esse terceiro lugar no Campeonato Mundial, mas agradou o jogo do Flamengo? Não agradou. Assim, a vitória de hoje sobre o Al-Ahly, ela valeu para uma única coisa: evitar a gente tratar o Mundial do Flamengo como um fiasco retumbante. Retumbante como foi, por exemplo, o primeiro Mundial do Palmeiras com o Abel, né? Aquele Mundial de preparação super atropelada, que o Palmeiras perdeu a disputa de terceiro para o próprio Al-Ahly. E o Flamengo flertou muito com esse risco, porque, assim, no total, eu acho que o Flamengo teve alguns instantes de jogo interessante, mas no total, eu gostei mais do time egípcio do que do time brasileiro, especialmente no 11 contra 11. Acho que o Flamengo foi inferior ao Al-Ahly no geral do 11 contra 11. E em algum momento do segundo tempo, o Al-Ahly perde o pênalti, depois faz 2-1 no belíssimo gol do Abdelkader, que fez uma partidaça, aliás, fez um Mundial muito bom, número 9 do Al-Ahly, já havia jogado muito contra o Real Madrid, dado um trabalhaço por um lado, e fez uma partidaça contra o Palmeiras, contra o Flamengo, o segundo gol do Al-Ahly foi um belíssimo gol. Então o Flamengo sofre o pênalti, o jogador perde. Na sequência, o Abdelkader faz 2-1. Na sequência, teve a chance de fazer 3-1. Então, ou seja, contando o pênalti ali, o Flamengo correu o risco de, em algum instante do segundo tempo, estar 4-1 para o adversário. Porque o volume de jogo, ele era compatível com essa conversa. O Flamengo teve momentos em que não conseguiu jogar. E muito pelo contrário, o Al-Ahly chegava com muita facilidade na área do Flamengo. Então eu acho que em termos de desempenho, no geral, pegando os dois jogos, foi um Mundial muito ruim do Flamengo. Especialmente dentro daquilo que a gente sabia que esse time era capaz de fazer, né? O Flamengo embarcou para o Marrocos com a gente discutindo quão acessível era o Real Madrid. E o Flamengo volta do Marrocos com a gente achando bom que não passou o vexame de ficar em quarto lugar. Então, eu acho que assim, tem pouquíssimas coisas positivas para se tirar dessa fracassada viagem ao Marrocos, dessa fracassada excursão para a disputa de mais um Mundial. Foi muito ruim o papel do Flamengo dentro do Campeonato Mundial de Clubes. Silas. Eu vejo assim, como o Zupa, faltou planejamento, porque dos 4 times que jogaram as semifinais, 3 estão meio de temporada para o fim. Real Madrid, o Al-Ahly e o Al-Hilal. E o Flamengo, início de temporada. Teve muito tempo de férias. A gente viu claramente dentro do campo a diferença de tempo de bola. O Vidal, no lance, o juiz foi muito equivocado. Era para dar cartão para o jogador do Al-Ahly e não deu cartão para o Vidal, mas deu falta contra o Flamengo. Mas a gente via ali o jogador chegando muito atrasado. E até no minuto 67, que quando é expulso o jogador do Al-Ahly, o Flamengo estava sem condições nenhuma de ganhar o jogo. Estava 2-1 para o Al-Ahly, aí em seguida faz o 2-2. Bom, aí toma conta do jogo. Mas assim, ficou bem claro que o Vitor Pereira vai ter muito trabalho, o Gláucia Zupa. E para mim, essa vitória serviu para 3 pessoas lá no Flamengo. Primeiro, o Marcos Braz. Primeiro. Segundo, o treinador, que vai ter um pouquinho mais de descanso. E terceiro, para o Vidal, que falou besteira, jogou pra caramba. Então a gente aqui critica quando o cara fala besteira. Mas a gente também precisa elogiar quando dentro do campo o cara vai lá. Hoje ele deu o recado e o Flamengo se arriscou, Gláucia, fisicamente. O Davi Luiz saiu mais ou menos, o Arrascaeta também terminou o jogo. O Flamengo se arriscou a perder jogadores na parte clínica por conta dessa má preparação. Ô Silas, você toca nesse ponto, né, de que o Flamengo foi o que chegou mais diferente dos outros por conta de um momento de temporada.
Os jogadores falaram sobre isso, o próprio Vitor Pereira também. Houve um erro de planejamento, talvez aí vocês acham, até do trabalho ter que ser iniciado antes, porque já se sabia que o Flamengo teria esse início de temporada com esses principais jogos logo de cara, né? Supercopa, Mundial, enfim. Vocês acham que poderia ter começado um pouco antes esse trabalho no Flamengo? E até outra também, né? Um time que se conhece, por mais que você tenha a troca de comando técnico, são jogadores já muito acostumados a jogar juntos para que não se veja tanta coisa em campo, né? Assim, poderia ter voltado antes, porque pela Copa do Mundo, né, os campeonatos acabaram em novembro aqui. Então os jogadores tiveram um bom tempo de férias, né? Então o Flamengo poderia ter antecipado um pouco essa volta de férias, pensando na aceleração desse projeto para o Mundial. Então, sob esse ponto de vista, o Flamengo poderia ter se preparado melhor para esse campeonato. E é um time que está sofrendo muito pela maneira que joga, né? O Flamengo é um time que tem dificuldade para marcar pelos lados, e isso é sabido, já era sabido desde o ano passado. Alguns times tiraram proveito, inclusive, disso. O próprio Vitor Pereira no Corinthians conseguiu tirar proveito disso na Copa do Brasil, no segundo jogo da final, e nesses 2 jogos ficou muito nítido, e o próprio Vitor Pereira, em todas as suas manifestações, ele fala sobre competitividade, sobre ser melhor sem a bola, e o Flamengo tem que ser melhor sem a bola. Foi muito fácil para o Al Hilal e para o Al Ahly agredir o Flamengo. Foi muito fácil para o Palmeiras agredir o Flamengo pelos lados nessa recuperação de bola e aceleração a partir daí. É um time vulnerável em termos competitivos sem bola. Imagino que à medida em que o Flamengo for evoluindo fisicamente dentro da temporada, o que é normal, isso diminua um pouco. Mas é um ponto que o Vitor Pereira vai ter que trabalhar muito, e pelas palavras dele, eu sinto que ele não tem convicção de que é possível tornar esse time competitivo sem bola, sem mexer no quarteto. Eu acho que a tentativa é essa, e a obrigação é tentar, mas pelas palavras do Vitor Pereira, ele não está convicto que dá para fazer isso. Talvez ele perceba no curto prazo que vai ter que mexer no quarteto, o que vai abrir uma outra discussão, porque não é fácil mexer no quarteto do Flamengo e botar alguém no banco de reservas. E é isso. E o grande Flamengo que encantou todos nós, ele tinha um lateral esquerdo mais lento, que era o Felipe Luiz, e um jogador muito incisivo e vertical, que era o Bruno Henrique. Do outro lado, ele tinha um jogador mais lento, mais rápido, no caso, que era o Rodinei, num primeiro momento o Rafinha, mas lá na beirada ele tinha o Everton Ribeiro, um jogador mais para pensar. Eu acho que ele vai ter que resolver essa questão, porque nesse formato que ele está usando, Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta do outro, e 2 mais enfiados, ele está sem a velocidade pelos lados. Sim. Porque o Ayrton Lucas dá essa velocidade, o Varela já não dá tanto, o Mateuzinho dá essa velocidade, e principalmente o peão do meio campo, número 5, ele vai ter que achar um outro João Gomes. João Gomes fez gol hoje na estreia dele pelo Wolverhampton. Ele vai ter que achar, não digo o João Gomes, a característica do jogador, que é o cara que o Flamengo vai precisar para resolver ali, para deixar essa galera da frente trabalhar com mais tranquilidade. Agora, não tendo os beiradas rápidos, eu acho que o Vitor Pereira vai... Ele tem lá no elenco, ele tem Marinho, ele tem Everton Cebolinha, que até entrou muito bem jogando do outro lado, um lado que ele nem gosta, né, Zupa? Mas ele vai ter que resolver isso aí. Ele mesmo disse na entrevista, né, Glaucia, que serviu para ele tirar algumas conclusões. Agora, a gente não pode esquecer que daqui a pouco tem Independente Del Valle, tem lá e aqui, tem 3 clássicos para jogar. A sequência do Flamengo é puxada, são os 3 clássicos cariocas. Deu um alívio. Del Valle aquele alívio assim que você colocou só um queixo para fora d'água, não colocou muito mais do que isso. Del Valle hoje sagrou-se campeão da Supercopa do Equador, que não é um grande torneio em termos competitivos, mas o Del Valle, que vai ser o próximo adversário do Flamengo numa final, levantou uma taça hoje, bateu o Alcas e foi campeão com o time base que bateu São Paulo na Sul-Americana. Ou seja, é esse time base que o Flamengo vai enfrentar nos 2 jogos de Recopa. A Recopa a gente transmite também aqui na ESPN. Exclusividade. A turma vai acompanhar este jogo do Flamengo contra o Del Valle e de volta, 2 jogos. Estamos todos de acordo que o lance da expulsão do jogador do Al Ahly hoje foi importante dentro do contexto do jogo, né? Um lance capital. E a gente traz os números aí, ó. Flamengo antes e depois dessa expulsão que aconteceu no minuto 69. Então, antes, 1 gol marcado, 2 sofridos, 271 passes certos, 5 chutes, 3 chutes certos e 4 grandes chances. Depois da expulsão, 3 gols marcados, nenhum sofrido, 115 passes certos, 4 chutes, 3 chutes certos e 2 grandes chances.
A gente traz agora números de 2 personagens que talvez sejam os 2 que a gente consiga puxar aí nesse início de temporada do Flamengo, ó, que é o Gabriel e o Pedro. Os números da dupla nesta temporada, ó, em 7 jogos para cada um, 6 o Gabriel como titular, o Pedro titular em todos eles. Minutos por jogo, 83,5, 82,2. Gols, 7 e 9. 1 gol por jogo, 1,8 gol por jogo, 1 assistência e 2 para o Pedro. E no Mundial, o Gabriel marcou 2 vezes e o Pedro 4 vezes. Mais uma vez, acho que mais uma temporada de protagonismo para esses 2, né? Início, óbvio, vimos 7 jogos aí, mas são 2 peças que se mostram fundamentais mais uma vez para o Flamengo. Se o comando técnico do Flamengo mudou, se a metodologia de treinos mudou, se alguma coisa no sistema de jogo mudou, a importância, a relevância e o senso de protagonismo que esses 2 jogadores têm, isso não mudou. E eles tendem a ter uma temporada de, mais uma vez, de divisão de artilharia. Em alguns momentos o Pedro marcando mais, em outros o Gabriel participando mais. Eu acho que, em termos do papel do centroavante, o Pedro foi melhor, né? O Gabriel fez gols de pênalti, o Pedro fez mais gols de bola rolando. Então, dentro dessa função de definição, o Pedro se saiu melhor, mas o Gabriel, o papel do Gabriel no time do Flamengo, ele vai além dos gols marcados, né? E o Gabriel, ele tem circulado bastante, eu gosto muito da iniciativa do Gabriel. Então, ele tem circulado bastante em alguns dos bons momentos do Flamengo, que não foram tantos nesses 2 jogos do Mundial. O Gabriel teve participação em deslocamento. Hoje teve uma bola no primeiro tempo, estava 1-0 para o Flamengo, ou estava 1-0 para o Flamengo ainda. Que o Gabriel podia dar uma... O Gabriel recebe do Arrascaeta na meia-lua e ele podia abrir para o Pedro no lado esquerdo da área, que o Pedro ia entrar batendo e ia fazer o gol. Mas aí abriu um clarãozinho, o Gabriel quis meter o pé de canhota, a bola pegou até no gogó do goleiro, o goleiro bateu roupa. Ali ele poderia ter servido o Pedro, era o 2-0, mas eu entendo porque o centroavante também vive desse afã de marcar. Assim como o Pedro poderia ter servido o Gabigol de cabeça, uma bola também do Arrascaeta, também seria o 2-0. E ali eu sinceramente, eu acho que o Pedro, ele não é egoísta, já tá bem claro isso. Mas ele comeu bola ali porque o Gabigol até chega na bola porque o goleiro rebate pra frente e o Gabigol joga ela por cima. E até meio, não chegaram a discutir, mas discutiram a jogada. E ali era um lance para rolar para trás, cabecear para trás e o Gabigol ia estufar a rede. Eu acho que além do Pedro e do Gabriel, mais o Pedro do que o Gabriel, acho que o Pedro jogou melhor o Mundial do que o Gabriel. Um outro jogador do Flamengo, e são poucos os que se salvam em termos de performance no Mundial, mas um outro que me agradou, que eu acho que sai com saldo positivinho, é o Ayrton Lucas. Acho que o Ayrton Lucas, ele se oferece muito para o jogo, ele é um lateral muito forte no apoio, acho que tem que cuidar um pouco mais atrás, especialmente nessas fragilidades que o Flamengo tem, mas ele foi uma opção muito boa e para esse time do Flamengo, que tem muita gente que mete bola, você tem um lateral que se apresenta como ele, esse cara vai ser acionado o tempo inteiro. E ele, acho que foi, junto com o Pedro e com o Gabriel, foram os únicos que apareceram um pouco mais nesse Mundial. E o que afinal o Vitor Pereira tirou desse Mundial, vocês acham, hein? Que ele disse que, olha, deu para ver o quê? O que ele tem de peças de opção ou que de fato ele vai ter que mexer, como o Zupa falou, vou ter que mexer no quarteto ou vou ter... O que afinal ele traz para casa? Para mim, o Ayrton Lucas pode se tornar o El Avión do lado esquerdo, né? Porque a velocidade é parecida, acho que ele não tem aquele mesmo balanço de drible que o Rodinei, mas ele vai no espaço vazio também, com muita velocidade, ele sabe dar o tapa na frente. Agora, eu acho, Glaucia, que ele vai ficar refém, o Arrascaeta não tem como mexer. Sim. O Pedro hoje não tem como mexer, mas ele vai ter que se virar com o Gabigol, com toda a idolatria que ele tem, com todo o grande jogador que ele é, porque ele vai ter que colocar mais velocidade lá na frente. Por que eu estou falando isso? Porque no Corinthians ele tinha o Uri Alberto e fez o Roger Guedes fazer o lado, trabalhar muito para poder jogar. E o Roger Guedes começou a fazer isso e está muito bem. Sim. Mas o Gabigol não tem condição de fazer isso. Porque o Gabigol é o cara que está vindo armar. Mas o Gabigol já tem armador lá. Já tem a Arrascaeta e já tem o Everton Ribeiro. Então ele vai ter que... Eu não sei se vai ser por produção, eu não sei porque com o Cilinho lá era assim. Mexer no prestação. O Cilinho falava para nós, é prestação de serviço. Assim como eu sou um número, o técnico, vocês jogadores, vocês são números também. A hora que eu pegar o scout lá, eu ver, jogou, atacou, deu assistência, fez gol, mas e o pós-perda, como que tá? Porque para essa função, o que se exige é
esses deveres. Para jogar na meia, você tem que ajudar, Então, assim, mas ele é suficientemente inteligente, já disse que tirou conclusões. Vamos ver qual vai ser a sequência nesse aspecto que você me perguntou, Glaucia, da arrumação do time, principalmente do meio para frente. Marinho vai embora? Vai pedir para ir embora? Porque não joga, né? Não joga. Jogador que foi melhor jogador da Libertadores em 2020. Quando botou ele de lateral esquerdo. Justamente, então... Aquela necessidade de improviso. É bastante coisa para ele resolver, hein? E aí, Zupa? Eu acho que ele vai tentar, essa formação, ele tem que tentar até o final, tem que tentar oferecer um pouco mais de competitividade para os jogadores. Essa questão da pressão pós-perda é muito importante, porque nesse modelo, ou o Flamengo recupera rápido a bola, ou ele vai sofrer. E esses jogadores não têm por característica essa volúpia de recuperar rápido a bola. Então, ele vai ter que, de alguma forma, tentar estimular isso nesses jogadores. Não sei se ele vai conseguir. Se ele não conseguir, ele vai ter que olhar para outro tipo de formação. E aí ele pode sacrificar a função do Gerson, ou ele pode sacrificar a função do Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, se não for o Gerson, é o próximo da lista que pode perder espaço. Então, galera, eu vou dar minha análise aqui sobre os comentários da galera aí do Silas, do Gustavo Zupac, da Glaucia Santiago. Vamos lá, primeiro vamos em cima do Gustavo Zupac aí, que ele falou da dificuldade pelos lados do campo, né? O Flamengo tem uma dificuldade de marcar pelos lados do campo, tomou pressão de São Paulo e tudo mais. Beleza, São Paulo realmente no Morumbi, né, na casa deles, eles foram melhores em determinado tempo do jogo. Isso aí eu concordo, e concordo que teve uma dificuldade. Porém, o Flamengo tomou um gol também num rebate, numa jogada que virou da direita para a esquerda, que foi corriqueiro em determinado tempo do jogo, porém corrigido. E o Flamengo foi cirúrgico nos contra-ataques. O Flamengo se comportou como um time visitante. E aqui não deixou o São Paulo fazer nada. Foi 1-0, né, só, e poderia ter sido uns 2-0 aí, o Flamengo administrou a vantagem. O Vitor Pereira já tinha deixado claro essa fragilidade de marcar pelos lados do Flamengo. O São Paulo soube atacar em alguns momentos nesse jogo, um jogo esporádico. E os outros jogos do Dorival Júnior, o time de Copas, né, que jogava no Losango, o outro time já era uma configuração diferente do brasileiro. Falando em cima desse Losango, o Flamengo não sofreu na temporada. O próprio Vitor Pereira teve 5 chances de vencer o Flamengo e não conseguiu furar esse bloqueio. E aí foi falado aí também sobre mexer no quarteto. Bem, se ele mexer no quarteto, quem que ele vai tirar? Ele vai desmanchar essa dupla goleadora? Vai tirar o Gabigol? Improvável. Vai tirar o Pedro fazendo gol demais? Improvável. Vai tirar o Arrascaeta, gênio do time? Everton Ribeiro jogando um bolão também e capitão do time. O que ele vai fazer? Ele vai desmontar o quarteto? É assinar atestado de incompetência. Porque o Jorge Jesus, como foi lembrado o Silas aí, um time que encantou, né? Jogava nesse mesmo formato que ele está tentando colocar, 2 linhas de 4. E só com 2 jogadores diferentes, Thiago Maia ao invés do Arão e Bruno Henrique ao invés do Pedro, o que que dificulta um pouco, né? Porque o Bruno Henrique fazia muito a volta pelo lado esquerdo, trocando com a Arrascaeta. Não é que o Bruno Henrique voltava todo o tempo, como o Silas citou. Ele era um segundo atacante ali, e era primeiro atacante quando o Gabigol fazia esse mesmo serviço do lado direito. E aí veio outros técnicos, não conseguiram, o Domi, o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho na primeira, assim que chegou, colocou eles nas mesmas posições, aí o Flamengo começou a render, mas quando precisou fazer algumas substituições por causa de lesões ou por causa de convocação, aí ele se perdeu. E o Dorival Júnior veio logo depois, né, de um Paulo Souza que deixou uma terra arrasada, e aí botou os quatro para jogar novamente em um formato diferente, que é o Losango. Ou seja, não foi feijão com arroz, foi altamente competente de botar o quarteto para jogar e sofreu pouquíssimos gols e fez muitos gols. Eu não sei por que tanta essa ponderação aí. E agora ele transformou a formação, perdeu a Supercopa para o Palmeiras,
com uma fragilidade pelos lados, que ele era a preocupação dele, botou duas linhas de 4, não adiantou nada. Perdeu o Mundial. E agora vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai manter, né? Que agora a teimosia é manter convicção, não é mais teimosia. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Porque a Gláucia e Santiago destacou aí a dupla de ataque goleadora. Como que você vai desmanchar uma dupla de ataque dessa? O Domi e o Rogério Ceni desmancharam uma dupla de ataque goleadora que era Bruno Henrique e Gabigol e deu no que deu. Foi campeão porque na reta final os jogadores parece que se uniram ali. Quem lembra aí do jogo contra o Grêmio aí vai ver que os próprios jogadores se fecharam no segundo tempo ali. Perdia por 1-0 e meteu 4 gols rápido. Então, está mais que provado que o Rogério Ceni ainda não está pronto. São Paulo, 2 passagens, nada. Não desempenhou um bom futebol. Cruzeiro piorou. E Flamengo também foi campeão, porque o time do Flamengo é muito bom, é muito fera. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente, galera. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Deixe os comentários aí, já estava me esquecendo. Deixe os comentários, galera. Você concorda comigo? Concorda com a bancada? Participa aí, interage comigo no canal aí. Beleza? Ativa o sininho, dá um like e até a próxima.